Boa tarde, amigos. Aqui é Adilson Arruda, do canal Jovem há Mais Tempo. Vou fazendo mais um vídeo, né, falando a respeito aí do cotidiano, das coisas que andam acontecendo à nossa volta e de uma coisa que incomoda demais, que é a questão do ser humano estar se tornando cada dia menos ser humano, né? Deixando de ser tão ser humano. É lógico que não é a grande maioria, mas é uma minoria que incomoda demais, né? E essa minoria que incomoda demais faz com que muitas vezes a gente acabe baixando um pouco o nível de motivação, o nível de autoconfiança, enfim, muitas coisas que de uma certa maneira acabam influenciando na vida da gente, né? E isso tem me preocupado demais. Outro dia eu estive conversando com algumas pessoas e eles estavam falando a respeito de que o mundo não era mais como antes, que hoje as pessoas pensam diferente, que antes, eu não sei o que quer dizer o antes, porque se o mundo é a vida, né, um ciclo evolutório, né? Você nasce e você vai evoluindo e as coisas, né, vão se de uma certa maneira se agregando ao o fator do tempo, as coisas relacionadas ao tempo. Né? Eu não posso ficar vivendo aqui os anos 80 em 2021. Como as pessoas também não podem ficar vivendo os anos 60 em 2021. E como as pessoas de 2030 não vão poder viver as coisas de 2021. E essa questão de você ficar vivendo o passado, você ser o saudosista, é uma coisa que atrapalha demais a questão evolutiva. Porque o passado é algo que passou. Eu tenho como concepção que o passado ele só serve para você tirar lições, né? Para muitas vezes você não cometer no presente ou quem sabe no futuro os erros que você cometeu no passado. Quando um ser é muito evoluído, ele acaba aprendendo com o erro do outro, quer dizer, ele acaba poupando muito tempo na vida dele sem errar. Por quê? Porque ele consegue ter a percepção no outro que errou o resultado do erro. E com isso ele faz o quê? Ele procura outros caminhos. Pois aquele caminho que já foi traçado e ele conseguiu observar que aquele caminho traçado por uma outra pessoa não foi um caminho de sucesso, não foi um caminho satisfatório, ele procura evitar esse caminho. E com isso ele acaba, de uma certa maneira, é, poupando tempo. Isso não quer dizer que ele não possa errar no outro caminho. Mas isso quer dizer que a possibilidade de erro que ele já havia constatado, ele já evitou. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar a respeito disso, porque eu sou a pessoa que mais erra passando por caminhos que não são desconhecidos por mim. São caminhos que eu já vi outras pessoas passarem. E eu não sei se é por ironia do destino, por um descaso ou por uma falta de atenção minha, acabo fazendo o mesmo trajeto e com isso comprovando que aonde aquela pessoa errou, eu também acabei errando. Lógico, o caminho de cada um, né, o direcionamento de cada um tem um traçado. Os obstáculos não são os mesmos, né, as dificuldades também não serão as mesmas. Então, não vejo que
isso tudo faça com que você evite errar. Mas, com certeza, se alguém traçou um caminho e ele errou, é melhor você evitar. Porque já sabe que aquele caminho existe um obstáculo que, se para o outro for intransponível, para você, às vezes pode até não ser intransponível, mas vai criar uma grande dificuldade para você transpor. E com isso a gente poupa o tempo, né? A vida é muito curta. Eu sou um cara que joguei muito tempo da minha vida fora. Não sei quanto tempo me resta, mas eu não quero mais viver o que me resta da mesma maneira que eu vivi há tempos atrás. Como a princípio eu disse, eu não posso pensar nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 ou até nos anos 2000. Nós estamos nos anos 20 de 2000. Se você pensar bem, nós estamos iniciando a terceira década do ano 2000. E eu não sei quantas décadas mais eu tenho, não sei se tenho mais semanas, não sei. O grande mistério da vida e a grande graça da vida está justamente a gente não saber quando ela termina. E eu também não me preocupo com isso. Mas a grande graça da vida está justamente em que eu vou fazer com esse tempo que me resta, com esse tempo que eu tenho disponível para mim. Eu não posso errar tanto mais como já errei anteriormente. E a gente tem que pensar que os erros, eles são um fator depressivo, os erros são um fator que nos diminui o ritmo. Muitas vezes a gente fica até estagnado. Tem pessoas que nem saem mais disso. Mas eu não penso dessa maneira. Eu tenho lutado, tenho tentado, como todos sabem, eu larguei o táxi e parti pro ramo imobiliário. Não está sendo fácil, mas eu não posso desistir. Por que eu não posso desistir? Porque na fase de vida que eu me encontro, as minhas opções se tornam muito escassas. Então eu tenho que, primeiro, entender que quando eu trabalhei lá atrás no ramo imobiliário, as coisas se procediam de uma maneira. Hoje as coisas se procedem de uma outra maneira. De uma maneira muito mais dinâmica, de uma maneira muito mais instantânea, né? De uma maneira muito mais globalizada. Se eu ficar preso aos anos 90, o início dos anos 80, 90, em que eu atuei, em que as coisas andavam muito bem, e ficar preso a isso, como muitas pessoas ficam, essa função que eu já conhecia, hoje não me resultará em nada. A competição é ferrenha, é enorme, e eu tenho que passar por isso. E vou passar. Mas com a consciência de que eu tenho que me atualizar, como eu já disse em outro vídeo, a gente não faz o ser humano não deve reciclar. O ser humano, ele deve realmente se atualizar. E se atualizar em tudo. Não só em questão profissional, mas se atualizar em relação à sociedade. Essa sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade onde, hoje eu entendo
muito bem o que é inclusão. Por quê? Porque sair daquela sociedade totalmente engessada que a gente vivia para essa sociedade nova, a gente tem que aprender e entender que todas as pessoas têm que estar inseridas dentro de um mesmo contexto. E isso independe de raça, independe de gênero, isso não, todos os seres humanos, independente da maneira que vivem e das suas escolhas, têm os mesmos direitos. Todos. E a gente tem que entender isso, tem que acatar isso. E não ficar pensando, mas lá atrás, isso lá atrás, provavelmente a nossa ignorância, a nossa estupidez, não aceitasse e rechaçasse esses que hoje reivindicam os seus direitos, que são direitos, como nós temos os nossos direitos. Pode ser que lá nos anos 80, nos anos 90, eu não tivesse essa mentalidade. Mas quando eu resolvi fazer uma atualização dos meus pensamentos, dos meus conceitos, eu comecei a entender que eu tenho que olhar o outro como o outro olha para mim. E não olhar o outro na sua intimidade. E não olhar o outro nas suas preferências. Porque aí cabe a cada um, é um direito que não é um direito dado pelas leis dos homens, é um direito dado pelas leis do universo, das leis de Deus. Então eu gostaria hoje de deixar esse vídeo para que vocês refletissem a respeito de viver sob o estigma e os dogmas do passado. Isso retarda muito a evolução do ser humano. O ser humano, ele tem que seguir o seu caminho e evoluir, assim como o tempo faz com que as coisas avancem. A ciência está avançando, a tecnologia está avançando, e o ser humano regredindo. Isso não pode dar em boa coisa. Os meus pensamentos, os meus conceitos hoje, depois que eu atualizei, pode ser que com essas pessoas com quem me relacionei, tive um relacionamento de amizades e tal, do passado, pode ser que eles não entendam, porque é muito difícil você entender o novo, principalmente quando o novo parte de alguém que não é jovem, mas jovem há mais tempo. Mas fica o recado. Nós só vamos conseguir evoluir quando nós aceitarmos o outro da maneira que ele é. Porque, afinal de contas, nós impomos para o outro também essa condição de que ele nos aceite do jeito que nós somos. Na vida a gente não recicla. Na vida a gente atualiza. Na vida a gente busca contemporâneo. Porque o que passou, ficou. E se tu não fez lá atrás, tente fazer daqui para frente. Esse é o meu recado. Adilson Arruda. Se vocês quiserem se inscrever no canal, aperte o sininho aí, se inscrevam, curtam, dê suas opiniões, né? É muito gostoso a gente dialogar, a gente debater, escutar o que o outro também tem a dizer. Eu não sou o dono da verdade, mas na atualidade essa é a verdade que eu carrego. E olha, hein? Me sinto muito melhor carregando a verdade da aceitação e da inclusão.
Afinal de contas, eu sou um estereótipo daquele que precisa da inclusão. Estou aí recomeçando novamente numa atividade que já fiz anteriormente. Sendo jovem há mais tempo. Mas os desafios e os obstáculos não escolhem nem idade, nem gênero, e muito menos é a vida. Valeu, gente. Até um próximo vídeo. Valeu.